Nossa, que absurdo, Zé. O sinal vermelho acendeu em 2013, quando várias manifestações tomaram as ruas do Rio, de São Paulo e de outras capitais. Os movimentos amplificavam iniciativas que já haviam acontecido em 2012 e replicam protestos ocorridos em outros países, como a Primavera Árabe, o Occupy Wall Street nos Estados Unidos e o movimento dos indignados na Espanha. Organizados pelas redes sociais, os estudantes tomam as ruas e reivindicam a redução das tarifas do transporte público. Ganham destaque na mídia quando sofrem forte repressão da polícia. E logo, os movimentos incorporam grupos anarquistas, jovens que se escondem atrás de máscaras e começam a usar táticas de destruição dos espaços públicos. Esse movimento consegue uma primeira vitória, mas abre caminho para uma guerra perdida. As bandeiras das reivindicações se multiplicam, mudam de cor. O vermelho da reivindicação é substituído pelo verde e amarelo da classe média anti-Lula, anti-PT. O governo não consegue negociar com o Congresso. Perde o controle. No meio dos protestos, cresce a proposta de impeachment da presidenta Dilma. Passo a palavra a José Eduardo Cardoso, advogado-geral da União. O que as pessoas acampadas, militantes, cidadãos que se deslocaram a Curitiba em maio de 2018 estavam buscando? Acampamento
Dar bom dia ou boa noite para Lula preso é dar um sentido, um norte, um objetivo para nossas vidas. Como diziam os gregos, a busca de uma vida livre é o objetivo da política. As pessoas que refundam em Curitiba o sentido grego da ágora revivem um ciclo de vida que se renova entre o nascer e o pôr do sol, quando a tragédia acontece. Fazem um coro brasileiro pela liberdade. Você vê aí o pessoal da segurança agora no horário de refeição, que dá um suporte para a gente aqui, né? Durante a noite, durante o dia também. Aí a gente consegue ver aí o Cruz é o coordenador da cozinha. O Cruz não dorme, né? Eu falo pro Cruz que ele não dorme, é noite e dia aí, preparando a alimentação para as pessoas aí. Porque para você preparar café, almoço e janta para esse tanto de gente, realmente é noite e dia. Sou Edna Dantas, sou de Curitiba, sou militante do Movimento de Mulheres. Estou coordenando com uma equipe o acampamento Marisa Letícia há 13 dias. Eu sou militante política há 24 anos, mas estou vivendo um momento que jamais esperaria viver no Brasil. Um momento de ditadura, um momento de retirada de direito. Isso, como experiência, nos fortalece e nos traz uma disposição e uma energia de lutar pelo nosso Brasil. Lutar pelo Brasil, pelos brasileiros e lutar pela democracia e pelo nosso presidente que foi preso injustamente, pelo um crime político. Sou professor universitário, fui fundador do PT, trabalhei na CUT, fui da Associação Nacional de Assistentes Sociais e não podia perder esse momento único na história do Brasil. O Lula é um preso político, condenado injustamente por um golpe que envolveu a mídia, um judiciário vendido e vários senadores e deputados que se entregaram para o capital internacional. Nós também não temos motivo para comemorar, ao contrário, de nos mobilizar, de ser solidário ao nosso presidente Lula, que está aqui preso injustamente por uma perseguição política, uma prisão política, mas nós temos esta compreensão, temos a clareza e a grandeza de que nosso presidente Lula vai ser feita justiça por ele. Estamos aqui nesse dia para homenageá-lo e para trazer força para ele. Enfim, foi ele que revolucionou este país, deu condições aos trabalhadores e às trabalhadoras. O que é politizar as questões para você? Olha, politizar a vida, politizar a luta, politizar o momento que você está vivendo. Politizar não é fazer cabeça, politizar é fazer com que as pessoas adquiram consciência da sua própria existência, agarrem o seu destino na mão e modifiquem a realidade. Isso é politizar. A pessoa tem que ter consciência plena de que ela é um cidadão livre, que escolhe todo dia aquilo que ela pode fazer. E é só assim que se muda a realidade. O impacto, a perplexidade, a alteração do curso da vida estão patentes nos rostos e nas análises das pessoas. Aqueles que foram ao 1º de maio em Curitiba e retornam ou lá permanecem, representam dramaticamente essa busca de sentido, esse retomar da orientação para suas vidas. Como o coro grego, as pessoas clamam junto aos muros da prisão pela volta da ordem, do bom senso, da normalidade política, após a tragédia que se abateu sobre todos. Não pedem apenas a liberdade do ex-presidente Lula. Querem, na realidade, a nossa liberdade. Eu sou João Pimenta, sou da cidade de Lins e da Vila Ribeiro, da São Benedito, onde o PT surgiu a ideia de fazer um partido dos trabalhadores, que aconteceu numa greve que os boia fria, que Lins é um lugar rural na época, estava fazendo uma greve e o exército estava entrando lá e estava tendo um congresso dos metalúrgicos. E esses 40 e tantos anos de militância, o que mudou na tua vida? E qual é o sentido da política para você? Na minha vida o que mudou foi a consciência que eu tive. E de entender que a gente tem duas classes e a gente tem que estar do lado do trabalhador, que é sofrido e explorado. Esse 1º de maio aqui tem um significado especial. Nós estamos em Curitiba, todas as centrais sindicais, todos os partidos progressistas representados, em solidariedade a um preso político, que é o presidente Lula, em defesa da sua candidatura à presidência
agora em outubro. A gente entende que o povo é que tem que dar a palavra final sobre quem vai conduzir os destinos do país em meio a essa crise absurda que o governo Temer criou, um governo que usurpou uma presidente eleita por um projeto que não foi aprovado pelas urnas, ao contrário, rejeitado aí por 95% dos brasileiros. E essa unidade é muito importante no dia de hoje, porque mostra que nós temos saída para essa crise, desde que passe pelo povo. Não adianta vir com uma solução de gabinete feita em agência bancária. Nós precisamos de uma solução forjada nas ruas, a partir do diálogo com o movimento social, com o movimento sindical, com os trabalhadores. O que representa esse momento do Brasil daqui para frente? Isso aqui é uma encruzilhada que nós estamos. Nós nunca tivemos numa encruzilhada como essa. Nem no tempo do Jango, nem no tempo do Getúlio, nós tivemos numa encruzilhada como essa. Porque o povo sentiu o gosto de um país desenvolvido, de um país que respeita as pessoas, a partir do governo Lula. Sentiu o gosto do que é um Brasil grande, um Brasil solidário. Eu não acho que essa memória vai ser apagada tão facilmente pela Rede Globo, não. Acho que vai estar na memória das pessoas o que foi a vida delas há pouco tempo atrás. Elas vão querer de volta a vida delas. Porque a vida que elas tiveram foi a vida que elas próprias construíram, né? E que o Lula simplesmente simboliza. Mas ele não é... Ele é parte desse processo, né? Ele não é um pai que resolveu os problemas dos filhos. Ele é um cara que representa um movimento que veio de baixo. O sentimento de impotência frente a essa tragédia seria imobilizador. A reação, no entanto, se faz sentir na solidariedade expressa pelos movimentos sociais, partidos, organizações, sindicatos. Cidadãos e cidadãs que se deslocaram para o local onde está preso, fisicamente, um sonho de liberdade, uma ideia de emancipação. Um projeto político, no sentido que Hannah Arendt e os gregos dão à política. Estamos aqui com a caravana de 3 ônibus e está sendo um momento histórico na vida de cada um. Um momento onde a gente está sendo parte dessa história. Essa história que vem mexendo com todo o país, mas que muitos não acordaram ainda. E nós estamos vendo aqui uma injustiça muito grande. Por isso que hoje, no dia 1º de maio, nós viemos aqui prestar essa homenagem a um dos maiores e grandes trabalhadores, que foi o nosso presidente Lula, e o nosso maior incentivo foi saber que nós não estamos sozinhos. E um dia que as formiguinhas que somos nós, descobrimos que somos maiores e mais fortes que os gafanhotos lá de cima, muita coisa vai mudar. Lula estava certo e intuiu esse espírito de luta quando disse que não era mais uma pessoa, mas sim um sonho, ideias, projetos. Disse que não se prende ideias, sonhos, mas sonhos, ideias e projetos unem, mobilizam, juntam, nos movem. Qual é o sentido desse momento para o Brasil, daqui para frente? Olha, eu acho que eu que tenho 67 anos, para mim é o momento mais dramático que eu vivo desde o retorno da democracia com a eleição no Colégio Eleitoral de 1985. Eu contava cada ano o período de democracia ininterrupta que a gente vivia. E nós já estávamos computando 31 anos, que já era o mais longo período de democracia ininterrupta na República Brasileira. Infelizmente, na minha concepção, essa continuidade da normalidade democrática foi quebrada com um golpe, porque aquele impeachment sem causa é um golpe, em 2016. Hoje eu estava de manhã no acampamento com minha filha de 44 anos. E eu disse para ela, eu ralei tanto para que você pudesse nascer na democracia
e agora você aqui do meu lado para devolver a democracia ao Brasil. Daqui para frente, eu acho que é isso, contaminar o povo com a luta, paixão pela democracia, contaminar o povo com a luta de Lula livre e garantir eleições plenas em 2018. Só uma eleição com a manifestação popular vai ter o condão de devolver o Brasil ao caminho da normalidade. Por isso eu espero que a gente garanta a candidatura do Lula e que o povo decida qual é o melhor caminho para o nosso país. Eu imaginei que depois de 68, que a gente brigou tanto por alguma coisa, que nós achávamos que ia mudar um pouquinho o mundo, e nós voltamos para aquilo que nós tínhamos lá atrás. Então isso é uma tristeza muito grande. Ainda ontem eu via o movimento 68 na França. Isso significa que eles estão dizendo lá, pela Globo, naturalmente, que aquilo não surtiu nenhum efeito. Não surtiu nenhum efeito. Não é verdade. Isso aqui é uma representação de que as coisas continuam acontecendo, porque o povo brasileiro está acordando para não deixar que aconteça novamente outros problemas que nós já tivemos lá atrás. A Praça Olga Benário, a poucos metros de onde Lula está preso, será eternizada. Para nós, como foram os teatros, os espaços públicos para os gregos, criadores da polis, da política. Será o grande palco para sonhos, ideias, projetos, objetivos, roteiros, trajetórias, sentidos. A política, como arte, em cores vivas, renasce na cidade de Curitiba. Uma grande multidão se direcionou da Superintendência da Polícia Federal rumo à Praça Santos Andrade, no centro de Curitiba, onde ocorrerá diversos atos hoje por volta das 14 horas. Já se fala que 120 mil pessoas já se encontram aqui em Curitiba. Tem um grande grupo aqui, um gigantesco grupo, que se direciona a pé durante 8 quilômetros para a Superintendência da Polícia Federal. Tem outros grupos que já se encontram na praça. Tem ônibus que estão levando as pessoas, idosas, crianças, mulheres grávidas. Ou seja, 120 mil pessoas na grande onda vermelha aqui em Curitiba. Bom, hoje é um dia muito emblemático, né? O Dia do Trabalhador. Praticamente um mês agora, acho que da prisão do ex-presidente Lula. E é um momento muito delicado, é um momento que pode aí traçar o futuro do país, o futuro da nossa democracia. Acho que é um dia super importante, acho que é importante que a gente se faça presente nesse momento. E principalmente registrando isso, como, na minha opinião, como fotógrafo e como parte da mídia. Eu tenho muito medo, assim, eu tenho muito medo do que aguarda o futuro desse país. Eu tento ser o máximo otimista, mas eu não sou muito. Eu tenho tido muito medo, assim, do que pode estar vindo aí para o Brasil, qual é o futuro da nossa democracia, como vai ser a nossa forma de governo daqui para frente, principalmente com essas eleições que estão vindo, de tantos polos extremos e nada que vá caminhando mais para um equilíbrio democrático e político. Eu acho que é importante a esquerda ela estar unida, porque a gente vê muito o discurso teórico, mas na prática, eu acho que essa união tem que ser na prática com um objetivo só, que é o quê? A gente realmente eleger alguém da esquerda para governar o país nos próximos anos. Eu acho que só assim a gente retoma o que a gente tinha há 8, 10 anos atrás. Essa retomada que você está falando, né, da união das esquerdas, retomar o que aconteceu no país no passado, de que maneira seria diferente, fazendo alguma autocrítica? Eu acho que nós deveríamos repensar um pouco a forma que a gente fez. Porque hoje a gente vê muita gente de esquerda fazendo o que a direita quer hoje. Eu acho que assim, ó, o novo seria o quê? A gente retomar com novas atitudes e conversando, dialogando melhor com o povo. Porque o que a gente está vendo hoje? Aquele pessoal que teve uma ascensão
Hoje eles não entendem mais o que é um movimento de esquerda, eles se têm como pessoas de direitos, porque adquiriram a casa, adquiriram um carrinho, hoje eles acham que são ricos, que são direito, e não é isso. Eu acho que isso é a importância, a gente conscientizar tudo aquilo que a gente fez pelo povo. Ou seja, é uma nova gestão, uma nova forma de dialogar com o povo. O 1º de maio esse ano ele tem uma característica. É a primeira vez depois da redemocratização que nós temos no Brasil o 1º de maio unificado. 7 centrais sindicais, normalmente cada uma fazia um ato. Esse ano se unificam e se unificam também na luta pelo Lula livre, liberdade do presidente Lula. Isso mostra que há uma unidade grande, uma disposição de luta, de organização, de resistência. Isso talvez seja o grande saldo desse 1º de maio. E o fato dele ser aqui em Curitiba, que revela a compreensão da importância do presidente Lula nesse processo político. Eleição sem Lula é fraude. Nós queremos Lula livre para poder disputar a eleição. O povo vai decidir com quem este país deve seguir para frente, se é com Lula, se é com outro. Para tanto, nós queremos Lula livre. Sem Lula, não há eleição, ou eleição sem Lula será fraude, com certeza. Assim você quer brigar e acha que com isso estou sofrendo. Se não, meu bem, pode ninguém que eu estou sofrendo. Se você quer brigar e acha que com isso estou sofrendo. Lula livre, cada um com você. Salve Lula! Eu acho que o fato das 7 centrais terem se unido em torno do 1º de maio sinaliza a possibilidade de uma nova Conferência Nacional das Classes Trabalhadoras. Existe uma grande figura no Brasil chamada Leonardo Boff, que talvez tenha uma das imagens emblemáticas mais importantes do que aconteceu aqui. Ele sentado naquela cadeira, ao mesmo tempo desolado e indignado. O Leonardo Boff é um estudioso de Santo Agostinho, século IV, V. Santo Agostinho dizia o seguinte: a esperança tem 2 filhas lindas, a indignação e a coragem. A indignação nos ensina a ver o que está errado e a coragem a lutar para mudar. Eu resolvi brincar, fazendo um contraponto ao Santo Agostinho, me meti a besta, falando do contrário da esperança, que são os presságios, os maus presságios. E digo que os presságios têm 2 filhos horrorosos, que é a resignação e o imobilismo. A resignação deixa tudo como está, e o imobilismo impede que a pessoa tenha uma história de vida. É preciso lutar, é possível vencer, não está dito que vai vencer, é preciso lutar e é preciso vencer. Vamos para a luta. Agora, os jovens, se você diz a eles que só vai dar merda, que toda vez que você começa a fazer alguma coisa o sol não nasce, nasce pela metade, então é preciso, acho que esse 1º de maio retoma a esperança da unidade. Se essas centrais, depois do 1º de maio, cada uma for para um canto, elas estarão traindo as esperanças do povo brasileiro. É preciso encontrar uma alternativa unitária de participar efetivamente dessas eleições, de tal maneira que se encontre, que ninguém fique de fora, que todos os de baixo possam se pronunciar e que seja possível também atrair o que há de inteligente na sociedade brasileira, mesmo que não seja os de baixo.